No momento em que me dei conta de que estava dentro desse romance exageradamente dramático, uma mensagem brilhante do sistema apareceu diante dos meus olhos. Reconciliar-me com o marido, Ethan Vance. Reconheci a tarefa e liguei imediatamente para Ryan, o calouro alto da faculdade do clube de leitura da minha mãe. Então, quando meu marido, Ethan, finalmente voltou para casa para apoiar seu amigo de infância ferido, ele me encontrou no sofá com outro cara assistindo a um filme de terror. Ah, você voltou, eu disse, sem me mexer. Ryan não está se sentindo bem e o dormitório dele está temporariamente fechado, então ele vai ficar conosco por um tempo. Fiz um gesto casual. As roupas dele estavam completamente encharcadas por causa da tempestade, então emprestei a ele seu pijama reserva. Não é como se você fosse estar aqui para usá-lo de qualquer maneira. Os olhos de Ethan escureceram de frustração. Ele soltou sua amiga Chloe, o apoiou e apontou o dedo tenso para mim. Antes que eu pudesse falar, Ryan levantou a cabeça onde repousava perto do meu ombro, seus olhos grandes e sinceros, ansiosos. Claire, Ethan está chateado comigo? Ele perguntou baixinho, com a voz um pouco tensa. Mas ele também trouxe um amigo, não é? O sistema exclamou na minha mente. Anfitrião, onde você encontrou alguém com domínio tão grande das palavras? Verifiquei a barra de progresso da reconciliação de Ethan. A frustração que eu senti aos 90% quando cheguei tinha acabado de diminuir. Disfarcei um leve. Ele traz seu querido amigo para casa. Eu hospedo um estudante universitário. Parece equilibrado para mim, murmurei. Afinal, todo mundo tem alguém do passado. Os efeitos sonoros previsíveis do filme preenchem a casa, misturando-se com a voz clara e inquisitiva de Ryan. Claire, os encanamentos sempre fazem aquele barulho metálico antes do monstro aparecer. Assenti, prestando atenção apenas pela metade. Sim, é uma deixa padrão nesses filmes. Ah, bem, da próxima vez, os canos na minha porta façam barulho, eu vou pensar em você e não ficarei tão nervoso. Ele se inclinou um pouco mais contra mim, sorrindo, mostrando um dente canino ligeiramente pontiagudo. Notei o pijama que ele estava usando, o pijama do Ethan. O tecido escuro estava aberto na parte de cima, revelando um torso bem definido. O cabelo de Ryan ainda estava úmido, seu rosto corado pela febre, e uma de suas mãos segurou levemente a manga da minha camisa. Ele percebeu meu olhar e pareceu constrangido, como era de se esperar. Desculpe, Clary. Eu simplesmente não sou muito boa com esse tipo de filme. Perfeito, pensei. Esse jovem é incrivelmente habilidoso. 2 horas antes, eu estava no meu próprio mundo. Fiquei frustrada ao ler este romance e ao trocar mensagens com meus amigos sobre a falta de assertividade da personagem principal. De repente, me vi no lugar dela, Clary, a esposa esquecida. O sistema tinha tagarelado. Anfitrião. Estamos prosseguindo. Complete o objetivo e você receberá uma generosa recompensa e um retorno, viagem para casa. Eu tinha olhado para o painel do sistema. Nível de frustração de Ethan Vance, 90%. Parecia que minha sorte tinha mudado. O sistema estava explicando como eu precisava usar devoção e vulnerabilidade emocional para conquistar a simpatia e o afeto de Ethan. O conselho era insuportável. Então, dei uma resposta vaga e liguei para Ryan. Em menos de 1 hora, encharcado, doente sem ter para onde ir, Ryan estava à minha porta. Justo quando o filme atingia seu momento de maior suspense, a porta da frente, a fechadura eletrônica tocou. Clang. O som do filme e o som da porta se abrindo de verdade. As sobreposições foram perfeitas. Soltei um suspiro e instintivamente me aproximei de Ryan. Ele reagiu rapidamente, colocando um braço em volta de mim para me dar apoio. O que foi? O que há de errado? Então, uma voz aguda cortou o silêncio da sala escura. O que está acontecendo aqui? Ethan estava parado na porta, iluminado pela luz que entrava por trás. Como esperado, estava ajudando uma mulher vestida com um vestido claro, Chloe, sua amiga de infância. Sua aparência era impecável, embora ostentasse uma expressão sofrida e estoica. Eu me afastei de Ryan e cruzei os braços. Nossa, Ethan, você me assustou. Não podia ter anunciado você mesmo? Estamos assistindo a um filme. Ethan acendeu as luzes. Seu olhar pousou em Ryan. Então, vestiu o pijama. Seu rosto ficou inexpressivo. Peguei um lanche da tigela. Ryan está detido. Ryan não está se sentindo bem. Os dormitórios estão fechados. Ele está ficando aqui esta noite. As roupas dele estavam encharcadas, então emprestei a ele seu pijama reserva. Você nunca está aqui mesmo. Sorri para a mulher ao lado dele. Essa deve ser a Chloe, certo? Você deveria ajudá-la a subir as escadas. Por favor, apague as luzes ao sair. Ethan parecia prestes a perder a compostura. Ele soltou Chloe abruptamente, que tropeçou. Você deixou outra pessoa, disse ele, com a voz tensa, vestir minhas roupas. Clary, o que você estava pensando? Chloe se recompôs e colocou uma mão preocupada no braço dele. Ethan, por favor, não fique chateado. Tenho certeza de que Clary tem uma explicação razoável. Seus olhos se voltaram para Ryan. Isso deve ser um parente, né, Clary? Porque se não for, isso parece um tanto questionável. Certo. No programa que, Ryan falou, com a voz carregada de sinceridade magoada.
Clary, o Ethan está chateado comigo? É porque estou usando as roupas dele ou simplesmente porque estou aqui? Ethan encarou-o com raiva. Esta é a minha casa. O que você acha? Ryan olhou para baixo e depois para cima novamente. Sua expressão era uma mistura perfeita de confusão e preocupação. Ah, mas você também trouxe um amigo para casa. Como assim? Sua convidada é aceitável. Mas a da Claire não é. Chloe interrompeu imediatamente. É completamente diferente. Eu e o Ethan nos conhecemos desde sempre. Somos praticamente parentes. Ela riu delicadamente. Eu não sou como as outras mulheres. Sou apenas uma das amigas. Ryan se animou. Ah, uma das amigas. Que ótimo. A Clary me considera como um irmão mais novo. Não é, Clary? Eu estava observando, mas agora era minha vez. Exatamente. Ryan é o melhor amigo da minha mãe, filho. Ele é basicamente meu irmãozinho irritante. Dei um sorriso amigável para Chloe. Sua sutileza é excepcional. Ele está operando em um nível que a história não previa. Você está se desviando da missão, gritou o sistema. Mas, momentos depois, outro alerta soou. Marido, frustração -2. Prosseguindo. O sistema ficou em silêncio. Eu sorri. Bobagem. Programa. Ele não entende a natureza humana. Não se trata de afeto. É sobre território. E Ethan tinha acabado de perceber que alguém mais estava no seu espaço. O rosto de Chloe escureceu. Ethan, disse ela bruscamente. Essa é mesmo a pessoa que você é casado? Eu te disse que deveríamos tê-la conhecido primeiro. Qual é a formação dela? Eu parei de ouvir. Mande-o para casa, Claire, disse Ethan, com a voz baixa e intensa. Não vou me repetir. Ryan chegou a se encolher, aproximando-se de mim. Coloquei meu copo de água firmemente sobre a mesa. Pare de falar alto. Você não vê que ele não se sente bem? As mãos de Ethan se apertaram. Claire, nós somos casados. Eu sei, respondi bruscamente. Minha paciência está se esgotando. Ele vai ficar só uma noite. Agora vá cuidar da sua amiga Chloe. Ela parece que precisa se deitar. Minha amiga Chloe. Ela gaguejou. Eu assenti. Sim, você está machucada, não é? Você ainda está de pé. Não está exagerando, está? Chloe empalideceu imediatamente e cambaleou. Ethan, estou me sentindo fraca. Ethan olhou de mim para Ryan, depois para Chloe, agora imitando uma flor frágil. Encurralado, ele soltou um som de frustração e a ergueu nos braços. Use o quarto de hóspedes esta noite, instruiu ele. E não fique acordado até muito tarde. Acenei com a mão, dispensando o assunto. Ryan, retomamos o filme. Durante a meia hora seguinte, ele se assustou várias vezes, segurou minha mão sem querer 2 vezes, e ele ofegou de tensão, o que convenientemente pressionou seu abdômen bem definido contra meu braço. Clary, isso é realmente intenso. Dei um tapinha reconfortante no braço dele, bem no músculo. Está tudo bem, Ryan. Eu te protejo. Estava tão concentrada que nem notei a leve curva de seus lábios, demonstrando conhecimento. A casa era espaçosa. Quando eu cansado, simplesmente escolhi um quarto de hóspedes. Fui acordado por um baque e uma porta se abrindo. Voz. Anfitrião. Acorde. O marido e o seu convidado estão em confronto. Será que uma pessoa não pode descansar? Abri a porta. Ryan estava parado bem na frente. Ethan estava no quarto, de pijama. Ele estava no final do corredor, com uma expressão estranhamente aliviada. Minha irritação diminuiu quando percebi que a blusa do pijama do Ryan ainda estava desabotoada. O que está acontecendo aqui? Ryan falou primeiro. Fiquei aflito. Ethan pensou que você estava no meu quarto. Ele entrou e começou falando alto. Eu disse a ele que você estava no seu quarto, mas ele não acreditou em mim. Ele insistiu em verificar. Concentrei-me no detalhe crucial. Ele entrou no seu quarto sem permissão. Ethan, o que há de errado com você? Caminhei até Ryan, fingindo que examiná-lo. Ele parecia bem, apenas abalado. Ethan perdeu a paciência. Você está bem? Clary, você não está vendo isso? Eu sou quem está ferido. Finalmente notei que a mão dele estava sangrando um pouco. Ryan olhou para baixo arrependida. Sinto muito. Ele entrou tão de repente. Eu me assustei e reagi na defensiva. Ethan, isso é inaceitável. Eu explode. Você invadiu o quarto dele no meio da noite. Você tem sorte que tenha sido apenas um arranhão leve. Você o assustou. Eu sou aquele que está magoado, gritou ele. Isto é uma questão de respeito, Ethan. Você claramente não o tem. Respeite-me. E se não houver respeito, qual é o fundamento disso? Vá para a cama. Guiei Ryan de volta para o quarto dele, fechei a porta e voltei para o meu. Fechando-a firmemente. Nível de frustração do marido -2. Raiva do marido em relação a Ryan, 300%. Por mim, tudo bem, murmurei no meu travesseiro. Se não podes vencê-los, supera-os em manobras. Deixa que as suas diferentes abordagens se choquem. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de café e um murmúrio baixo de vozes lá embaixo. Minha cabeça estava pesada.
A interface do sistema pairava fracamente no canto da minha visão como uma notificação meio descartada. Objetivo principal: reconciliar-me com o marido, Ethan Vance. Nível de frustração do marido: 86%. Raiva do marido em relação a Ryan: 300%. Recompensa de progresso: 12%. 12% por uma noite de caos. Sinceramente, isso foi mais alto do que eu esperava. Host, o sistema anunciou alegremente. Os eventos da noite foram atípicos. Considere seguir o roteiro recomendado para uma reconciliação ideal. Lágrimas, vulnerabilidade, um pedido de desculpas delicado. Silenciosa, sussurrei no meu travesseiro. A conversa cessou abruptamente, como se alguém tivesse desligado um rádio. O silêncio se instalou, restando apenas o tilintar dos pratos lá embaixo. Eu me vesti lentamente, escolhi o vestido azul claro que Clary gostava de usar, mas prendi meu cabelo num coque alto e desarrumado, um rabo de cavalo em vez da trança impecável que ela costumava usar. Uma pequena rebeldia. Ethan e Chloe estavam sentados no balcão da cozinha. A mão de Ethan estava envolta em um curativo bem arrumado. Chloe vestiu uma das minhas camisas de linho por cima do vestido da noite passada, agindo como se morasse aqui. Ryan sentou-se na outra extremidade, curvado sobre uma caneca, o cabelo molhado transformado em ondas de sono, a parte de cima do pijama de Ethan ainda desabotoada na gola. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Bom dia, eu disse, indo em direção a eles. Ethan foi direto para a máquina de café como se nada tivesse acontecido. Seu maxilar se contraiu. Bom dia. Chloe me deu um sorriso forçado. Bom dia, Clary. Estávamos justamente falando sobre ontem à noite. Eu não estava. Ryan murmurou algo para sua caneca. Meus lábios se contraíram. Eu me servi café, sentindo o olhar de Ethan na minha nuca como um holofote. A antiga Clary teria se retraído, pediu desculpas, tentado amenizar a situação antes mesmo de dizer uma palavra. O romance havia sido muito claro quanto a isso. Virei-me e encostei o quadril no balcão, segurando a caneca. Como está sua mão? Perguntei a Ethan. Seus olhos deslizaram o dedo para baixo até o curativo. Está tudo bem. Uma longa pausa. Precisamos conversar, não é? Dei um gole. Maravilhoso. Vamos começar com as regras básicas da casa. Então, por exemplo, se você vai invadir o quarto de um hóspede no meio da noite, bata na porta primeiro. Ryan engasgou com o café. Os olhos de Chloe se arregalaram. O rosto de Ethan escureceu. Clary. Não, estou falando sério. Você disse que o assustou. Gostar dele ou não muda isso. Ele me atacou. Eu encolhi, disse Ryan baixinho. Pensei que você fosse. Ele hesitou, passando uma das mãos pela lateral da caixa torácica, onde a parte de cima do pijama estava aberta. Não é assunto. Reagi mal. Me desculpe. A culpa passou rápida e intensamente pelos olhos de Ethan. Eu vi. O sistema também viu. A barra na minha visão periférica caiu de 86 para 82. Interessante. De qualquer forma, eu disse que está é a minha casa tanto quanto é seu. Se eu digo que um hóspede fica, ele fica. Se você quiser discutir, você fala comigo. Não por meio de intimidação. Chloe soltou uma risada leve que não alcançara os olhos dela. Você está sendo dramática, Claire. Ethan estava preocupado com o dele. Esposa. Você não pode culpá-lo por isso. Na verdade, eu poderia, mas não respondi. Ela. Em vez disso, olhei para Ethan. Então, do que estamos falando, afinal? Pijamas, o sofá, ou o fato de você ter entrado com seu amigo de infância nos braços à meia-noite e presumido que você mantinha superioridade moral. Por um instante, ninguém disse nada. A geladeira zumbia. Lá fora, a chuva caía suavemente contra o vidro. Ethan expirou longa e lentamente. Eu estava no hospital com a Chloe. Ela escorregou na escada molhada. Eles acham que pode ser uma fissura. Tenho certeza que isso foi assustador. Eu disse. Para vocês duas. Olhei para Chloe. Você está com dor. Ela mudou-se delicadamente no banco do bar, como se lembrar de agir doesse um pouco. Com a ajuda do Ethan, eu ficarei bem. O sistema emitiu uma recomendação no canto do meu campo de visão. Demonstre empatia. Ofereça ajuda para deixar Chloe ficar também. Aumentar o afeto do marido em 5 pontos. Eu fiquei olhando fixamente para o texto brilhante apareceu por um segundo, depois desapareceu piscando. Fique com o quarto de hóspedes, eu disse. Tem um banheiro anexo e não há escadas para se preocupar. Ryan ficará no quarto de baixo esta noite e, depois disso, podemos reavaliar a situação. Chloe parecia que queria protestar, mas Ethan assentiu, aparentemente aliviado por eu não estar mandando-a embora de imediato. Obrigada. Marido, frustração de 79%. Anotado. Ryan pigarreou. Claire, na verdade preciso ir ao campus mais tarde para conversar com meu orientador sobre a minha prova. Provavelmente posso voltar para o meu quarto no dormitório esta noite, se os danos causados pela enchente não forem muito graves. Isso não é necessário, eu disse rapidamente. Você está doente e a tempestade ainda não acabou. Pode ficar mais uma noite. A menos que Ethan tenha algum problema com isso, sustentei seu olhar. Desta vez, não me intimidei.
Sua boca se contraiu, mas quando ele falou, sua voz estava mais baixa. Voltaremos a isso hoje à noite. Depois do trabalho. O sistema exibiu um pequeno ícone de festa. Mini missão desbloqueada. Confronto no café da manhã concluído. Subobjetivo. Mantenha limites firmes por 24 horas. Recompense a compreensão da essência de Ethan Vance. Não descartei essa. A percepção pareceu útil. Depois do café da manhã, Ethan levou Chloe a um ortopedista. Ryan recolheu-se ao escritório no andar de baixo para enviar e-mails aos seus professores. Eu vaguei pela casa, tocando as bordas deste mundo que era meu e não era meu ao mesmo tempo. Cada canto carregava um leve eco do romance que eu havia lido. A sala de estar minimalista onde Clary ficava sentada esperando por Ethan com jantares frios. A mesa de jantar silenciosa onde ele mexia no celular enquanto ela tentava explicar o quão sozinha se sentia. A escadaria onde Chloe mais tarde sussurraria algo venenoso no ouvido de Clary. Eu me lembrava de tudo. O sistema som se desativou com o entusiasmo de uma criança que pensa que já passou tempo suficiente para ser perdoada. Anfitrião, sua abordagem é divergente do método padrão de reconciliação. Ótimo, eu disse. O método padrão era péssimo. Estatisticamente, a gentileza constante e o autossacrifício não me levaram a lugar nenhum. Eu li os capítulos. Uma pequena pausa. Quase pude sentir o algoritmo recalculando. Apresentador, por favor, esclareça o objetivo, interpretação. Você ainda pretende se reconciliar com Ethan Vance, correto? Eu parou na base da escada. Defina reconciliar. Definição do sistema. Restaurar a harmonia. Resolver conflitos em curso. Alcançar um estado de relacionamento estável. Isso exige continuar casada com ele? Outra pausa. Um pouco mais longa. Negativo. Casamento. A continuação está altamente correlacionada com as preferências típicas do hospedeiro, mas não é obrigatória para a conclusão do objetivo. Encarei o texto brilhante até meus olhos arderem. Eu havia presumido que reconciliar-me com o marido significava consertar o casamento, dar-lhe tudo de volta, outra chance, deixo trair emocionalmente com a Chloe por 30 capítulos, e então perdoe-o quando ele finalmente percebi que existia. Mas, aparentemente, a linguagem do sistema era vaga. Então, se eu decidir, disse lentamente, que o estado mais estável e harmonioso entre mim e Ethan é o divórcio legal, viver vidas separadas faria com que o sistema anfitrião interrompesse esse caminho. Alta volatilidade emocional e gasto de recursos não são recomendados. Isso não é. O que eu perguntei? A interface escureceu e depois clareou. Imagino que o código tenha se embaralhado para. A resolução se torna viável se ambas as partes reconhecerem uma solução clara e emocionalmente honesta. E cessar o ato de conflito, a condição de reconciliação pode ser considerada cumprida. Portanto, o encerramento é chega. Correto. Uma risada escapou de mim, ecoando no salão vazio. Romance. Clary havia passado centenas de páginas buscando uma reconciliação definida por todos, menos por ela. Tudo o que ela sempre precisou havia clareza e uma porta que de fato se fechou. Então, é isso que vamos buscar, eu disse. Não estou aqui para ser o projeto de redenção melodramático que o Ethan supostamente tem. Não estou aqui para ser o projeto de transformação dele. Apresentador, desvio da trajetória pretendida detectado. Apresente uma queixa, eu disse, seguindo em frente, subiu as escadas com seu supervisor. O resto da manhã transcorreu em uma estranha calma. Troquei os lençóis do quarto de hóspedes no andar de baixo. Abri as janelas para deixar entrar o ar fresco e úmido e me vi cantarolava baixinho. Era como se estivesse limpando a minha própria vida. Finalmente, Ryan apareceu na porta, encostado no batente, observando-me esconder-me num canto. Você se move como se fosse o dono deste lugar, disse ele. Arrumei a cama entre nós. Este lugar é meu. Pelo menos metade dele. Por quê? Ele deu de ombros, mas seu olhar era mais sério do que seu tom de voz. Ontem à noite, você parecia que você estava experimentando um papel para o qual ainda não se encaixava. Esta manhã, você parece menos com isso. Fingindo. Hesitei. O que te faz pensar que estou fingindo? Ele bateu com o dedo na têmpora com 2 dedos. Sou formada em lábios. Padrões. Você falou como alguém que leu a própria vida e decidiu que o enredo foi mal escrito. Um pequeno sorriso. Eu gosto mais desta versão. O calor subiram as minhas bochechas. Desviei o olhar, ocupando-me em alisar uma ruga inexistente. Você é muito perspicaz para um calouro. Estou muito motivado, disse ele, com leveza. Você me salvou por ter passado a noite num dormitório destruído. Sinto-me em dívida. Pretendo pagar. Você retribui com comentários ocasionais e recomendações de filmes terríveis. Eu ri apesar de mim mesmo. A expressão dele suavizado. A propósito, se você decidir que não vale a pena continuar lendo esta história, eu entenderia. Algo em sua voz me fez levantar os olhos. Por um instante, seus olhos castanhos pareceram mais velhos, como se ele soubesse mais do que um jovem de 19 anos deveria. O sistema oscilou nervosamente no canto do meu campo de visão. Atenção, variável não quantificada detectada no personagem secundário Ryan. Eu pisquei. E o momento passou. Ryan sorriu, com um ar infantil novamente. Enfim,
disse ele, dando um passo à frente. Preciso terminar uma redação. Você tem uma impressora que eu posso usar ou esta aqui serve daquelas casas minimalistas de ricos onde tudo é feito em tablets? O escritório fica no final do corredor. Eu disse. Segunda gaveta à esquerda para papel. Tente não reprogramar nada. Sem promessas, ele gritou por cima do ombro. Quando Ethan voltou naquela tarde, o pulso de Chloe estava imobilizado com uma tala leve e sua apresentação havia se tornado mais refinada. Fazia caretas nos momentos certos, suspirava em intervalos cuidadosamente calculados e usava o nome de Ethan com a respiração ofegante na medida certa para sugerir intimidade, sem ultrapassar o limite que o deixaria desconfortável, pelo menos ainda não. Observei da porta da cozinha enquanto Ethan a ajudava a ir para o quarto de hóspedes, o sistema sobrepondo-se com texto translúcido e tênue sobre a cena. Alvo, instinto protetor, mais 12 pontos para culpa em relação a Chloe, mais 7 pontos para consciência da oscilação de Clary. Talvez fosse engraçado se não fosse a minha vida. Naquela noite, depois de jantarmos, em silêncio, apenas a voz de Ryan tentando puxar conversa, Ethan me puxou para o seu escritório. A porta se fechou atrás de nós. Ele se encostou na mesa, braços cruzados, a ruga entre as sobrancelhas bem marcada. Precisamos estabelecer alguns limites. Concordo, eu disse. Você primeiro. Ele cerrou os dentes ao ouvir meu tom de voz, mas continuou. Não quero estranhos passando a noite em nossa casa sem a minha permissão, consentimento. Não quero que você traga outras mulheres para casa meia-noite agindo como se fosse minha obrigação acomodá-las. Eu atirei para trás. Então é um limite para cada um. Em seguida, suas narinas se dilataram. Chloe está ferida. Ryan está doente. E, ao contrário de Chloe, ele não é mais aquele com quem você costumava passar os verões no lago, ignorando seus próprios namorada. Os olhos dele brilharam. Isso não é justo. Nem esperar que eu haja como uma anfitriã compreensiva enquanto seu amigo praticamente parente ocupa metade da nossa cama na sua cabeça. Minhas mãos estavam tremendo. Entrelacei meus dedos para que ele não visse. Você tem o direito de se importar com ela. Eu tenho o direito de perceber quando esse cuidado ultrapassa os limites. Ele me encarou, atônito e em silêncio. No romance, eu percebeu que nunca tinha ouvido aquelas palavras. Clary as engoliu todas. Marido, frustração 73%. Respeito pelo marido, 12%, 18%, 24%. Pisquei. Nova estatística detectada. Respeito do marido. Por baixo do sistema, uma linguagem açucarada sobre devoção. Sempre houve outro bar que eles não contaram. Clary estava por perto. Não admira que nenhuma das tentativas iniciais tivesse funcionado. Ela vinha demonstrando crescente afeto enquanto deixava o respeito se esvaiu completamente. Se ele não me respeitava, de que adiantava qualquer afeto? O que você quer dizer? Eu não trouxe a Chloe aqui para te magoar, disse Ethan por fim. Sua voz estava difícil. A família dela está viajando. Ela me ligou do pronto-socorro. Eu simplesmente não conseguia, deixe-a lá. Eu sei, eu disse baixinho. Não estou acusando você de ter planejado isso. Estou te dizendo como me sinto. Você nunca está aqui, Ethan. E quando você entra, e está carregando outra mulher. Ele se encolheu. Estou tentando manter minha promessa para você, disse ele, é construir uma vida melhor, garantir que você nunca precise se preocupar. Eu não me preocupo com dinheiro, eu interromper. Me preocupo em ter um marido que me olhe como se eu fosse um incômodo sempre que peço algo que não está na sua agenda. Ele baixou o olhar, cravando os dedos nos próprios braços. Isso não é verdade. Certo, eu disse. Então prove. Ele olhou para cima, cauteloso. Como? Uma semana, eu disse. Sem atrasos. Jantares noturnos de trabalho. Nada de desaparecer por horas sem avisar. Nada de cancelar se tivermos planos. 7 dias por semana. Esteja presente. Se isso não funcionar, precisamos parar de fingir que é um casamento e começar a conversar sobre como terminar com danos colaterais mínimos. A palavra fim pareceu atingi-lo fisicamente. Meus ombros estremeceram. No canto da minha visão, o sistema gritou em vermelho piscante. Aviso. O host está ameaçando. Dissolução matrimonial. Altamente desaconselhada. Risco de insucesso objetivo. 82%. Cala a boca. Murmurei. Tão baixo que só o sistema ouviria. Os olhos de Ethan se estreitaram. O que você disse? Eu disse. Eu respondeu firmemente. Isso não é uma ameaça. É um limite. Estou lhe dando uma chance mensurável de me mostrar que existe algo aqui que vale a pena reconciliar. Se não houver, prefiro saber agora. Nós fiquei ali parado, respirando mesmo ar tenso. Pela primeira vez desde que cheguei a esta história, vi algo como medo em seus olhos. Não de eu ir embora, percebi, mas de perder o controle sobre como essa narrativa se desenrolaria. Finalmente, ele disse, 1 semana. O alerta do sistema diminuiu. Mini missão atualizada. Teste de 1 semana. A semana que se seguiu não aconteceu como o romance havia descrito. Na história original, esse trecho de capítulos era um pântano de mal-entendidos. Chloe flagrando Ethan sem camisa sem querer.
Ethan perdendo um jantar com Clary para levar Chloe para a fisioterapia. Clary chorava sozinha no pátio enquanto a chuva caía torrencialmente. A minha versão foi diferente. No primeiro dia, Ethan chegou em casa mais cedo. Eu estava na cozinha amassando alho com a lateral de uma faca, do jeito que minha avó me ensinou coisas que, de repente, pareceram muito distantes quando a porta da frente se abriu às 6:30 em vez das 10. Ele ficou parado na porta, afrouxando a gravata como um homem que entra na casa de alguém. Eu trouxe comida para a viagem daquele restaurante tailandês, lugar que você gosta. No romance original, ele havia esquecido que ela detestava comida apimentada. Gostei da salada de manga deles, eu disse, mais surpresa do que queria demonstrar. Obrigada. Jantamos à mesa de jantar, todos juntos, os 4 de nós, porque Chloe insistiu em vir para esticar as pernas, e Ryan insistiu em ajudar a carregar os pratos porque sentar sozinha foi estranho. A disposição dos assentos acabou virando algo como um tratado de paz. Ethan em uma ponta, eu na outra, Chloe à direita de Ethan, Ryan à minha. A conversa prosseguia aos trancos e barrancos. Nós conversamos sobre o tempo, sobre as provas de meio de semestre que se aproximavam para Ryan, sobre a agenda de reabilitação de Chloe. Eu observava Ethan debaixo dos meus cílios. Eram coisas pequenas, mas eram coisas. Ele encheu meu copo d'água sem que eu pedisse. Ele se deu conta disso. Quando ele começou a checar o celular e deliberadamente o virou com a tela para baixo. Quando Chloe se inclinou para ele com muito alto ao relembrar alguma memória do ensino médio, ele me lançou um olhar primeiro, como se estivesse testando minha reação. O sistema registrava cada momento como uma lista de conquistas de um jogo. Target faltou a um evento de trabalho para jantar em casa. Target permaneceu à mesa durante todos os 40 minutos. O entrevistado iniciou 3 tópicos neutros com o apresentador. Marido, frustração, 62%. Respeito pelo marido, 40%. Em outra noite, ele veio comigo e com Ryan para a sala de cinema em vez de se recolher ao seu escritório. No livro, ele tinha evitado os interesses de Clary como se fossem contagiosos. Ao vê-lo sentado na outra ponta do sofá, de braços cruzados, fingir que não me assustei com um susto repentino foi quase surreal. Chloe, ela se absteve de filmes de terror por causa da pressão arterial e subiu as escadas emburradas. Por volta do 3º dia, quando Eden cancelei um jantar com alguns clientes, e em vez disso, fiz uma chamada de vídeo com eles do escritório em casa. O sistema, a contragosto, deu um sinal de alerta. Exiba uma notificação de recompensa. Anfitrião, você desbloqueou uma percepção. A principal característica de Ethan Vance, controle. Eu me inclinei, encostado à parede do corredor, do lado de fora de seu escritório fechado, observando seu reflexo no vidro. Controle, o sistema elaborado, significa que o alvo prefere ambientes previsíveis, regras claras e normas definidas. Ameaças ao controle, aumenta a frustração. O esforço voluntário percebido aumenta o respeito. Então, quando implorei e chorei, murmurei. Ele interpretou isso como uma quebra das regras que ele tinha em mente. Correto. Mas quando eu me implorei, ele disse, em relação a limites e consequências, estabeleci um novo conjunto de regras para ele seguir. Correto. Por isso o respeito dele aumentou. Correto. A probabilidade de reconciliação aumentou. Mas eu não pedi uma probabilidade. Eu me afastei da parede. Eu pedi informação. Você entregou. Bom trabalho. O sistema zumbiu, perplexo, como eu tinha acariciado sua cabeça sintética. No 4º dia, veio a reviravolta. Chegou. A história está se desenvolvendo de forma fascinante, especialmente com foco nos limites e no sistema. A próxima sessão será sobre a reviravolta no 4º dia. Na forma de um e-mail. Eu estava separando a roupa suja no quarto, algo que a romântica Clary sempre fazia silenciosamente nas cenas de fundo, quando meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma nova mensagem com o assunto de Ethan Vance. O nome do remetente foi borrado, substituído por redigido para fins de enredo na minha visão. O sistema sibilou. Postagem. Essa mensagem não faz parte da narrativa original. Exatamente por isso que estou abrindo. Eu disse e toquei na tela. O e-mail era curto. Você não me conhece. Que continue assim. Estou enviando isso porque estraguei minha própria vida fingindo que não via nada, e não farei isso de novo. Seu marido venho fazendo transferências regulares de uma conta pessoal para uma conta em nome de CH há um ano. Os valores não são enormes, mas se acumulam. Anexei capturas de tela. Faça o que quiser com isso. Só não diga que ninguém te disse. Meu pulso falhou nos meus ouvidos. Abri os acessórios. Fileiras de números, datas e as mesmas iniciais me encaravam. CH Chloe Hart. O sistema exibia freneticamente avisos pop-up no meu campo de visão. Dados não verificados poderiam ser fabricado. Irrelevante para o objetivo principal. Recomenda-se ao anfitrião ignorar até. Mudo, sussurrei. A janela pop-up desapareceu. Sentei-me na beira da cama. Por um minuto inteiro, tudo que eu conseguia ouvir era o som do ar-condicionado misturado à minha própria respiração. No romance, Ethan nunca havia traído fisicamente. Esse era o grande argumento de venda do autor, um caso emocional, mas sem traição física. Seu pecado havia sido negligência e lealdade mal direcionada, não adultério declarado,
o que tornou sua eventual redenção suficientemente aceitável para que os leitores continuassem virando as páginas. Mas não se tratava de algo físico ou não. Era sobre segredos, sobre quem ele priorizava quando ninguém estava olhando. Transferências de um relato pessoal. Não um conjunto, não enorme, mas consistente. Ele havia contado Clary. Eram dívidas antigas que ela tinha visto por acaso em uma notificação do banco. Ela acreditou nele. Eu não era ela. Levantei-me, fui até a janela e fiquei olhando para o céu cinzento. Pelo menos pela primeira vez desde que cheguei aqui, me perguntei se a própria história estava mudando por minha causa ou se eu era quem estava mudando, finalmente, vendo camadas que nunca se deram ao trabalho de mostrar. De qualquer forma, não importava. A realidade diante de mim era isso. Meu marido estava sustentando outra mulher em segredo. Minha mão apertou o telefone. Um suave ouviram batidas na porta. Entre, eu disse, com a voz surpreendentemente calma. A porta se abriu um pouco. Ryan espiou. Ei, eu ia perguntar se você queria um café, mas sua expressão me assustou um pouco, então agora estou perguntando se devo chamar um advogado para você. Quase ri. Café está ótimo. Ele entrou sorrateiramente, encostando-se na porta. Sério, você parece que acabou de ver uma reviravolta na trama. Vi sim, eu disse. Várias. Os olhos se aguçaram. É sobre Ethan. Sim. Hesitei, depois entreguei o telefone a ele. Olha. Ele leu o e-mail rapidamente, a sobrancelha se elevando cada vez mais a cada linha. Nossa, ele foi incrível. Análise perspicaz, eu disse secamente. Ele me devolveu o telefone. Você está bem? Ainda não sei. Sentei-me na cama novamente. Eu sabia que ele não estava priorizando isso. Eu não sabia que ele estava fazendo isso. Ryan ficou em silêncio por um momento. Então ele disse, o que você vai fazer? O sistema sussurrou esperançoso. Ação recomendada, confrontar com lágrimas e acusações, depois perdoar após um pedido de desculpa sincero. Afeto do marido, mais 20. Ignorei. Vou perguntar a ele, disse claramente. E se ele mentir, acabou. As palavras escaparam de mim com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Isso soa decisivo, Ryan disse. É. Encarei seu olhar. Consigo tolerar muita coisa. Ficar em silêncio. Substituído na minha própria vida. Não. Ter minha inteligência insultada além disso? De jeito nenhum. Ele assentiu lentamente. Se precisar de reforço, não vou te arrastar para o nosso casamento, eu disse. Já é ruim o suficiente que o sistema já tenha feito isso. Ele piscou. O quê? Congelei. Eu tinha dito aquilo em voz alta. Os olhos dele se estreitaram, não com suspeita, mas com algo parecido com reconhecimento. Clary, ele disse cuidadosamente. Quando você diz sistema, você quer dizer um padrão de controle? Sociedade, ou você quer dizer real? Texto flutuante que fica te incomodando com missões e estatísticas? Meu coração parou. Encarou-o. Ele retribuiu o olhar. O sistema gritou na minha mente. Host, não. Resposta. A classificação da consciência do sistema deve permanecer. Sim, eu disse. Ryan soltei um suspiro de alívio, com os ombros caídos. Ah, graças a Deus. Pensei que fosse o único. O quarto inclinou-se. O único? O quê? Ele entrou mais, fechando a porta totalmente desta vez. Sua voz baixou. Quem acordou um dia dentro de uma história que eu tinha estava lendo e viu uma interface de usuário grudada nos meus olhos. O ar ficou rarefeito. Você também tem um sistema, sussurrei. Ele corrigiu. Desligou depois que eu concluí meu objetivo. Qual era o seu objetivo? Ele sorriu. E pela primeira vez com o tempo, percebi algo de muito estranho por trás de seu charme fácil. Separar um casal que não merecia estar junto, disse ele. Ajude a menina a criar coragem. Certifique-se de que ela pare de perseguir um homem que nunca a escolheria direito. Senti um arrepio na espinha. Você está falando de mim. Ele espalhou suas mãos. Tecnicamente, minha hospedeira era uma garota que costumava morar no seu corpo, mas ela não usava muito bem, se você perguntar-me. O mundo inclinou-se novamente e depois estabilizou. O sistema emitiu um ruído agudo e estridente, semelhante à microfonia. Divulgação cruzada não autorizada. Contaminação do hospedeiro. Este cenário é altamente incomum. Hospedeiro, você está avisado para UT. E desta vez, não havia nada de gentil nisso. O barulho parou. Por quê? Perguntei a Ryan. Você ainda está aqui? Se sua missão está completa, por que você está no meu quarto de hóspedes, comendo meus lanches e vestindo as roupas do meu marido? Seus olhos suavizaram. Porque, ao contrário do meu antecessor, não me importo de ficar por perto para ver como a história termina. E por quê? Ele olhou em direção à porta, então voltando para mim. Não tenho certeza se o sistema terminou com você ou com ele. Afundei de volta na cama, sentindo como se todas as minhas suposições tivessem acabado de ser destruídas. Ok, eu disse finalmente. Ok. Mais tarde teremos uma longa conversa sobre tudo isso. Agora, tem uma coisa que preciso fazer. Ele assentiu com a cabeça.
Em frente ao sinal vermelho ambulante lá embaixo. Exatamente. Levantei-me, alisei meu vestido e saí. Ethan estava em seu escritório, como era de se esperar. Quando entrei, ele encarava uma planilha, mas seus olhos estavam desfocados. Precisamos conversar, eu disse. Ele olhou para cima. Algo em minha voz deve tê-lo alertado, pois ele minimizou a tela imediatamente. Isso tem a ver com a semana? Eu sei que eu tinha que atender essa ligação durante o almoço, mas é sobre a Chloe, eu disse. E dinheiro? Com a boca aberta, disse Claire. Mostrei meu celular, com o e-mail aberto. Você me reconhece? Essas transferências. Seu rosto ficou imóvel. No meu campo de visão periférico, o sistema congelou todas as suas barras como se estivesse prendendo a respiração. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Isso é sem resposta. Ele engoliu em seco. Pronto. Pessoal. E o nosso casamento? Eu disse. E, no entanto, aqui estamos nós. Ficamos nos encarando por cima de sua mesa perfeitamente organizada. Finalmente, ele disse, a Chloe teve ela está passando por um momento difícil desde o divórcio. Tenho ajudado-a discretamente, do meu ponto de vista pessoal, conta sem contar para sua esposa. Eu não queria que você entendesse errado. Ele disparou. Não estou entendendo errado, Ethan. Estou entendendo perfeitamente. Ele fez uma escolha sobre confiança, e eu não estava incluído. Não foi assim, disse, mas sua voz não tinha convicção. Eu só. Ela estava lá para mim quando estávamos crianças. Eu devo a ela e você não me deve nada. Ele estremeceu. No último ano, eu continuei. Quantas vezes você quitou um dos meus empréstimos estudantis? Apoiou um dos meus projetos sem questionar sua lucratividade. Enviei dinheiro para minha mãe quando ela ligou, chorando. Ele abriu a boca e a fechou. Eu não precisava que você fosse meu banqueiro, eu disse. Eu precisava que você me enxergasse. Você foi muito generoso com a Chloe. Comigo, você deu razões. Seus ombros caíram. É exatamente por isso que eu escondi. Você está se contorcendo. Não, eu disse baixinho. Não estou torcendo nada. Estou estendendo reto. Ele passou a mão pelos cabelos. A imagem de um homem preso entre narrativas. E agora? Você me quer? Cortar relações com ela? Ela não tem mais ninguém. Quero que você pare de tratar nosso casamento como uma missão secundária. Eu disse, se você quiser ser o principal apoio da Chloe, então seja honesto e chame as coisas pelo nome. Não me peça para fingir compreensão expôs ao fundo. Lágrimas picaram meus olhos, mas não as deixei cair. O sistema provavelmente ansiava por eles, mas eu me recusei a dar-lhe essa satisfação. Escolha, Ethan, eu disse. Não entre mim e você e ela. Entre a honestidade e essa meia-vida que você construiu, onde se sente um herói na história de outra pessoa. Enquanto eu limpava, horas de silêncio se instalaram, denso e pesado. Sua garganta trabalhava por um tempo. Naquele momento, pensei que ele iria desconversar novamente, dizendo algo sobre eu estar exagerando na minha sensibilidade. Em vez disso, ele sussurrou, não sei como parar. Algo despertou dentro de mim. A percepção que o sistema me dera anteriormente, as regras de controle, os padrões, tudo se encaixou com essa admissão. Ele estava funcionando no piloto automático, seguindo roteiros escritos muito antes de eu entrar nessa história. Eu não poderia reescrevê-lo todo o meu passado em um único confronto. Mas eu podia decidir quanto mais do meu futuro eu estava disposto a sacrificar compensando isso. A boa notícia, eu disse baixinho, é que você não precisa saber agora. Você só precisa aceitar. Se você não aprender, você me perde. Ele ergueu a cabeça bruscamente. Claire, não. Minha voz quebrei a cabeça na primeira palavra, mas me mantive firme. Chega de ameaças. Estou apenas relatando fatos. Quero um parceiro, não um projeto. Não vou passar o resto da minha vida competindo com a sua nostalgia. Ele me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. A interface do sistema piscou descontroladamente. Marido, frustração, 95%. Respeito pelo marido, 60%. Reconciliação, redirecionamento de trajetória. Preciso de tempo, disse ele, irritado. Eu já lhe dei tempo, eu respondi. Agora vou ser sincero com você. Esta noite você vai se mudar para o quarto de hóspedes. Amanhã ligaremos para um terapeuta de casais. Você dirá a Chloe que o apoio financeiro extra está terminando e que ela precisa encontrar uma rede de segurança diferente. Se você não conseguir fazer essas 3 coisas esta semana, então na próxima semana ligaremos para um advogado, em vez disso. A antiga Clary já teria se desculpado, teria dito, se não se importar. Eu não me importei. Seus ombros subiam e desciam com um profundo, respiração trêmula. Você está me pedindo para jogar fora uma amizade que tenho desde os 10 anos. Estou te pedindo para parar de sacrificar seu casamento em seu altar. Virei-me para a porta. Decida qual relacionamento você realmente quer mostrar. Para cima para. Saí antes que ele pudesse responder. Lá em cima, no corredor, tive que apoiei a mão na parede para me firmar. O sistema, a seu crédito, ficou inativo por 1 minuto inteiro, e depois voltou a funcionar timidamente.
O anfitrião representou um desvio significativo do romance que eu havia solicitado. Da maioria dos anfitriões, parâmetros de tolerância, perguntou: está tudo bem? Percebi tardiamente que eu estava tremendo. Estou apavorada, eu disse. Mas pela primeira vez desde que acordei aqui, sinto que sou eu quem está virando as páginas. Os dias que se seguiram foram um borrão de pequenos e brutais ajustes. Ethan se mudou para o quarto de hóspedes naquela noite. Ele carregava seu travesseiro e uma pilha de roupas dobradas em silêncio. Eles desceram o corredor, cruzando com Ryan sem dizer uma palavra. Chloe observava da porta do seu quarto com os olhos semicerrados, os dedos apertando o aparelho ortodôntico. No dia seguinte, eu ouvi-no ao telefone no seu escritório, com a voz baixa e tensa. Disse alguém chamado Dr. Patel que ele e a esposa precisavam de uma consulta. Ele saiu parecendo que tinha engolido o vidro. Mais tarde, ouvi por acaso parte da conversa dele com Chloe. Você não pode simplesmente me abandonar, disse ela, sua voz aguda. Eu prometi quando era solteiro, disse ele. As coisas não são diferentes agora. Não são, insistiu ela. Ela está te manipulando. Ela é. Sempre foi assim. Não fale dela desse jeito. Ele disparou. Silêncio. Marido, frustração, 88%. Respeito pelo marido, 74%. Sentindo-se culpada por Chloe. Reajustando as expectativas. Naquela noite, Chloe arrumou suas coisas. Ela me encurralou no hall de entrada, com a mochila aos pés, enquanto Ethan esperava do lado de fora com o motor do carro ligado. Isso não acabou, ela disse. Espero mesmo que seja, respondi. Pelo bem de todos. Seus olhos piscou. Você não sabe como ele era antes de você. Quanto ele era. Isso é o ponto, eu interrompo. Eu não. E ele nunca me deixou. Nosso casamento inteiro foi uma prequela para uma história na qual ele não me convidou. Simplesmente recuso-me a ser o substituto. Por um segundo, algo parecido com respeito brilhou em seu olhar. Então ela bufou, colocou a bolsa no ombro e saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. O sistema emitiu um sinal. Subobjetivo concluído. Remover interferência de terceiros. Progresso na reconciliação, 68%. Uma semana depois, Ethan e eu estávamos sentados lado a lado no consultório da terapeuta, num sofá que era propositalmente pequeno demais para nos deixar ignorar um ao outro. O Dr. Patel ouviu enquanto expusemos anos de negligência e ressentimento em uma hora. Ethan falou sobre a pressão no trabalho, sobre a sensação de que a única maneira de nos protegermos era nos tornarmos indispensáveis para todos os outros. Eu falou sobre ser tratado como um objeto frágil e depois como parte da mobília. Em certo momento, o Dr. Patel ela perguntou: o que cada um de vocês quer agora? Eu quero que ela me dê outra chance, disse Ethan imediatamente. Eu quero ele precisa me respeitar o suficiente para me dizer a verdade, mesmo sabendo que eu não vou gostar, eu disse. Houve uma pausa. Isso é interessante, disse o Dr. Patel. Ethan está focado em um resultado. Clary está focada em um processo. O sistema anotou isso como se quisesse usar em atualizações futuras. Após a sessão, no estacionamento, Ethan estava parado com as mãos nos bolsos, encarando o asfalto. Eu não sabia, disse ele baixinho, como a situação tinha ficado ruim. Na sua cabeça. Não era só na minha cabeça, eu disse. Era na cadeira vazia do nosso jantar de aniversário. Nas mensagens não respondidas, no jeito como você se iluminou quando Chloe ligou, mas ele suspirou quando eu fiz isso. Ele estremeceu. Eu sei, disse ele. Não posso desfazer. Não, concordei. Você não pode. Ficamos ali parados, o ar frio e úmido ao nosso redor, como se o mundo prendesse a respiração. Você ainda quer esse casamento? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, disse, não sei como querer outra coisa. Foi uma resposta sincera. Pela primeira vez, não ouvi evasivas em sua voz, apenas confusão. O texto do sistema suavizou-se ligeiramente. Honestidade emocional do anfitrião detectada. A probabilidade de reconciliação permanece alta. Se eu não sei se isso é suficiente, eu disse. Hábito não é amor. Seus ombros tensa. Então, o que você quer que eu diga? Que estou perdidamente apaixonada por você e sempre estive. Nós dois sabemos disso não é verdade. Doeu, mesmo eu já sabendo. Mas eu me importo com você, ele continuou, profundamente. Quando cheguei em casa naquela noite e vi você com ele no sofá, eu senti algo se rasgou. Eu não gostei. Territorial. Eu disse. Sim, ele admitiu. Talvez, mas também com medo de ter encontrado alguém que realmente goste de estar com você e que você olhasse do mesmo jeito que me olhava quando nos casamos. Ele me lançou um olhar de relance, seus olhos nus. Eu gosto desse olhar, Clary. Só não sabia o que fazer com ele. Algo dentro de mim se soltou. O lado romântico em mim queria alcançá-lo. O lado leitor em mim reconheceu a batida como ponto de virada que o autor original almejava. Mas eu não era mais apenas um leitor. Eu acredito em você, eu disse. Sobre se importar, sobre não saber o que fazer. Mas isso não muda o que eu preciso. Então, aqui está a minha resposta. Ele se preparou.
Eu não vou me divorciar de você, eu disse. Hoje não. O sistema praticamente explodiu em confete. No entanto, eu acrescentou, e o confete desapareceu no ar. Também não vou prometer que tudo recomeçará do zero. Você quebrou alguma coisa. Você não dá para declarar que o problema está resolvido só porque você percebeu que sente falta dele. Ele exalou trêmulo. Então, o que isso significa? Quer dizer. Significa, eu disse, que nos separamos. Ele ergueu a cabeça bruscamente. O quê? Não legalmente, eu disse. Esclarecido. No entanto, vivemos separados por 3 meses. Ambos fazemos terapia, individualmente e em conjunto, ambos fazemos uma análise profunda e honesta de quem somos, sem as regras convenientes que nos foram impostas nos escondendo. Ao final desses 3 meses, nos encontramos em um lugar neutro e decidimos se queremos tentar novamente. Tentem como 2 pessoas que realmente se conheceram desta vez. Ele me encarou como se nunca tivesse me visto antes. Você quer ir embora? Quero dar um passo, eu disse. Fora do roteiro. Se você decidir sair comigo, veremos. Se você não faça isso, pelo menos saberei que fiz a escolha por mim mesma, não pelo sistema, não pelo autor, não por ninguém mais. Host, sussurrou o sistema com urgência. Este caminho não foi testado. Nível de risco, olá. Eu disse baixinho em pensamento. Ótimo. Isso significa que é real. E então em voz alta para Ethan. Você consegue conviver com isso? Ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, lá estava ele. Havia uma estranha firmeza ali. Eu não quero, disse ele. Mas se for esse o caso, a única maneira de eu ter ao menos uma chance de te reconquistar é... Vou tentar. Minha garganta se fechou. Então é isso que faremos, eu disse. A interface do sistema ficou completamente branca por um segundo, depois recalibrou. Objetivo principal, reconciliar-me com o marido, Ethan Vance. Status, concluído. Pisquei. É isso, murmurei para mim mesma. Nós somos concluído. Definição de reconciliação atendida. O sistema indicou reconhecimento mútuo de conflito. Estabelecimento de limites claros. Estrutura acordada para o relacionamento futuro. Redução da atividade. Hostilidade. Resolução alcançada. Mas não estamos juntos novamente. Eu disse correto. O sistema indicou que o estado do seu relacionamento é indeterminado, com potencial para um relacionamento saudável, desenvolvimento. Estatisticamente preferível ao comprometimento disfuncional. Uma explosão de riso de mim, meio histérica, meio genuína. Ethan franziu a testa. O quê? Nada, eu disse, enxugando os olhos. Só estou falando sozinha. Ele me olhou. Dito isso, ele acreditava plenamente nisso. Anfitrião, continuou o sistema. Já que você concluiu seu objetivo, você agora está elegível para sua recompensa, que é o retorno ao mundo original. Memória, retenção configurável. Dilatação temporal insignificante. Deseja iniciar? Transferência. Fiquei completamente imóvel. As palavras de Ryan, ditas mais cedo, voltaram à minha mente. Eu não me importo de ficar por aqui para ver como a história termina. Pensei na minha vida antes disso. Apartamento pequeno. Estudante. Empréstimos. Amigos que mandavam dinheiro às 2 da manhã e o café ruim da máquina do trabalho. Pensei em como eu tinha me sentido lendo este romance. Furiosa com uma personagem feminina fictícia por não se defender. Furiosa comigo mesma por reconhecendo partes de mim e dela. Será que o tempo terá passado? Perguntei. De volta para casa. Negativo. Você retornará ao momento em que partiu. Olhei para Ethan, que estava parado ali na minha frente, num estacionamento. Os ombros curvados, os olhos cansados, mas finalmente abertos. Eu o amava. Não, eu me importava com ele. Sim, estranhamente. Mas, mais do que isso, eu me importava com a mulher. Eu já tinha estado lá antes de chegar aqui. Aquela que pensava ser apenas uma leitora, nunca protagonista. Se eu for, pergunto ao sistema, o que acontece com esta Clary? Protocolo de transferência host. A identidade se integra à estrutura narrativa original. A consciência local se adaptará aos resultados, que são imprevisíveis, mas a probabilidade de alinhamento do arco é tal que ela se beneficiará de tudo que eu fiz. Eu interrompi ou ela reverterá ou algo entre? Perguntei. Afirmativo e negativo. Pensei na Clary original chorando neste momento. Em outra versão dessa história, imaginei a coluna dela ficando um pouco mais forte a cada vez que eu dizia não. Toda vez que eu traçava uma linha na areia. Talvez eu não estivesse roubando a vida dela. Talvez eu estava dando sustentação àquilo. Posso escolher não ir embora? Pedi para ficar. Apenas a vida. Sim, disse o sistema após uma longa pausa. Objetivo concluído. Anfitrião, autonomia desbloqueada. Você pode permanecer neste mundo indefinidamente. A recompensa será convertida em um bônus de habilidade único. Que tipo de habilidade? Reconhecimento de padrões aprimorado, maior resistência à manipulação narrativa, capacidade de perceber caminhos alternativos nas escolhas da vida. Dei uma risadinha discreta.
Então, basicamente, terapia em forma de código de trapaça. Para ser justo, o sistema disse formalmente, muitos anfitriões encontram isso é eficaz. Olhei para Ethan novamente. Ele estava esperando, com o maxilar cerrado, alheios a todas as possibilidades que cintilavam ao nosso redor. Ethan, eu disse. Ele se endireitou. Sim, vou me mudar, eu disse. Amanhã. Vou ficar em casa, a cidade. Não muito longe. Mandaremos uma mensagem para o Dr. Patel para agendar as sessões. Em 3 meses, vamos conversar. Ele assentiu, embora o movimento parecesse doloroso. Certo, eu estou. Não estou te obrigando a prometer que você vai mudar. Eu disse. Isso é entre você e o seu espelho. Eu prometo que vou te abraçar. Você será responsabilizado se fingir. Um leve sorriso travesso surgiu em seus lábios. Isso parece você. Ótimo, eu disse. Finalmente estou me acostumando a soar como eu mesma. Ele me lançou um longo olhar inquisitivo. Sinto muito, disse ele, por tudo isso. Não sei se isso importa agora. É importante, eu disse. Simplesmente não basta. Ficamos ali parados por mais um momento. Então me virei e caminhei em direção ao carro. Anfitrião, o sistema solicitou delicadamente, enquanto estendia a mão para a maçaneta da porta. Decisão. Considerei o zumbido suave de potencial no meu peito. A versão de mim que poderia voltar e acordar na própria cama com um livro de bolso pela metade em cima da mesa de cabeceira. A versão que talvez fique e acorde amanhã com uma mala meio arrumada e um adolescente de 20 anos nervoso, oferecendo-me para ajudar a carregá-lo. Pensei em como, não importa onde eu acabasse, jamais aceitaria novamente uma história em que meu único trabalho era esperar o troco de outra pessoa. Vou ficar. Avisei o sistema. Pelo menos por enquanto. Havia um instante de silêncio. Entendido, disse finalmente. Recompensa recalibrada. Uma sensação quente e formigante se espalhou pela minha mente, como se alguém tivesse acendido a luz em um quarto que eu não sabia estar escuro. Os padrões no mundo ao meu redor se tornaram mais nítidos. Eu quase conseguia ver fios invisíveis de expectativa, hábito e medo, influenciando as escolhas das pessoas. Soltei um suspiro lento. Clary? Ethan perguntou baixinho. Você está bem? Eu sorri para ele e, pela primeira vez, não foi com amargura ou desespero ou a alegria vazia que eu usava para manter a paz. Era simplesmente minha. Eu serei, eu disse. Seja como for se acabarmos juntos ou não, esse é o ponto. Quando voltamos para a casa de carro, a casa não parecia mais uma gaiola. Parecia um capítulo que eu logo encerraria. Naquela noite, encontrei Ryan no sofá. Outro filme de terror passando com som baixo, legendas piscando na tela. Ele olhou, ele se levantou quando entrei. Então ele disse, dando um tapinha na almofada ao lado dele. Como vai o chefe? Batalha. Confusa, eu disse, sentando-me. Inconclusa. Esperançosa. Talvez sirva de gancho para uma sequência. Ele disse sabiamente. Algo assim. Ficamos sentados em silêncio agradável por um tempo, assistindo a um fantasma mal desenhado perseguindo uma protagonista feminina igualmente mal escrita. Depois de alguns minutos, ele disse, sabe, se você algum dia voltar a ler esse tipo de história, tente não ler histórias em que as meninas sofrem tanto. Faz mal para a pressão arterial. Vou levar isso em consideração, eu disse. E se você ficar, acrescentou ele, talvez considere escrevendo a sua própria. Olhei para ele. Esse é o plano, eu disse. Lá fora, chuva começou a cair novamente, batendo levemente nas janelas. Em algum lugar no corredor, ouvi os passos de Ethan enquanto ele se movimentei pelo quarto de hóspedes. Um homem reaprendendo a conviver com suas escolhas. O sistema, pela primeira vez, permaneceu em silêncio. Eu recostei-me no sofá, apoiando a cabeça, e observei o jogo de luz e sombra no teto. Pela primeira vez naquele momento, a história não parecia algo que estava acontecendo comigo. Parecia algo que eu finalmente estava aprendendo a escrever.